delas, você já deve ter enfrentado algumas longas, demoradas, cansativas. Foram no banco, no mercado, até mesmo no trânsito. O que você não deve imaginar é que aqui mesmo no Brasil existe uma fila invisível. Uma fila com mais de 28 mil pessoas que não perdem somente tempo. A espera pode demorar dias, meses, anos e até mesmo uma vida. São 28 mil pessoas que esperam uma atitude e apenas uma frase pode significar o recomeço. Localizada no Vale do Itajaí, Blumenau é conhecida em todo o Brasil como uma das cidades com maior influência alemã em sua cultura e história. Blumenau também é conhecida como a cidade organizadora de grandes eventos e festas populares. Além disso, atrai milhares de turistas todos os anos, por ter a segunda maior festa de cerveja do mundo, a Oktoberfest. Mesmo sendo referência no assunto, somente em Blumenau dezenas de pessoas enfrentam a fila invisível e fazem parte do número assustador de pessoas que aguardam você se declarar doador de órgãos. Sou Mariane Inês Stefan, moro em Blumenau há 7 anos. Estou fazendo hemodiálise há 4 anos já, 3 vezes por semana. E é uma luta muito grande, Estou esperando para fazer meu transplante duplo, que já fui chamada 44 vezes. E cada dia eu rezo para que surja um órgão para mim que dê certo, que é difícil de encontrar. Santa Catarina, nos últimos 5 anos, se tornou um lugar onde existe maior número de doação. E a doação no Brasil ela se mede por 1 milhão de habitantes. Então, a gente tem estados brasileiros que têm uma doação por 1 milhão de habitantes. E Santa Catarina já chegou a atingir 30 doações por 1 milhão de habitantes. O país que mais doa e que mais tem era a Espanha, hoje não é mais por causa da crise econômica, chegava a 35 por milhão de habitantes. Santa Catarina está variando em média entre 26, 27 a 30, tem meses 30, 35 doações por 1 milhão de habitantes. E o Hospital Santa Isabel, por praticamente fazer os transplantes hepáticos, quase todos de Santa Catarina são feitos aqui no Santa Isabel, ele acabou virando o hospital que mais capta e que mais faz transplantes. Então, além de ser o hospital que mais capta para o Estado, é o que mais realiza transplantes. Também realiza transplante além do fígado, fígado, rim e pâncreas. Rim e pâncreas é o único do Estado, no hospital credenciado. Córnea e coração. Não foi uma doença pré-existente que eu já tinha, foi uma doença que eu descobri em 2012 através de alguns sintomas, que eram cansaço e falta de ar, mas assim, não que seria hereditário, que veio do meu pai e da minha mãe, nada que fosse assim. Aí eu fiz um tratamento, mas não estava mais adiantando o tratamento, onde que os médicos resolveram que a situação que eu tinha para sobreviver ainda era um transplante, Aí tive que parar de trabalhar, me aposentei, e aí a doença progrediu. Até quando chegou em 2008 eu fiquei muito mal, tive várias internações, várias hemorragias, por intestino, por boca, tudo. Aí esse médico falou, olha, só tem uma solução para você transplantar, é você para Blumenau. Eu conhecia Blumenau, mas conhecia como turista, já tinha vindo aqui, gostava. Todos os veraneios a gente vinha aqui para Santa Catarina, então eu conhecia como turista, mas como paciente nunca. O marido falou, então só dá tempo de eu ir para casa, fechar a casa e a gente volta. Em 1 mês a gente volta. E foi o que aconteceu mesmo. Fechamos a casa lá no interior de São Paulo e viemos para cá de Malicuia para esperar, o tempo que fosse, Porque ele falou, olha, eu te garanto que dentro de 6 meses você transplanta. Para quem já estava 6 anos em fila de espera, eu achei que era ali, E aí viemos para cá, chegamos aqui no dia 2, mais ou menos, de fevereiro.
quando foi dia 7 de março eu transplantei, quer dizer que não deu nem 40 dias eu transplantei. A gente não tem como não se envolver, a gente se envolve e sofre junto, fica ansioso junto, né? É uma família. Eu sempre, até quando eu vou falar com eles sobre o transplante, eu sempre brinco. O transplante é um casamento, né? Do paciente com a equipe. Porque a partir do momento que ele transplantar, ele vai vir aqui o resto da vida dele. A não ser que ele opte, né, sei lá, por acompanhar com outra equipe, ou faça uma transferência, ou a gente não faça mais parte da equipe. Mas é um casamento para o resto da vida dele e da gente enquanto profissional. Isso fala. O processo sempre começa com a identificação deste possível produto. E é o processo mais difícil, porque e isso ocorre aonde? Nas UTIs. Então, por isso, em Santa Catarina, nós temos em torno de 22 hospitais que são chamados hospitais notificadores. Eles têm um grupo de pessoas que todos os dias, né, como aqui no Santa Isabel, todos os dias passam pela UTI e veem todos os pacientes e se alguém tem possibilidade de estar bem ou se você vai entrar em morte encefálica. A morte cerebral é a morte do cérebro, né? Tem duas formas da gente morrer, ou o coração para ou o cérebro. Então a morte cerebral é a morte do cérebro, é quando o cérebro não tem mais função nenhuma, o coração continua vivo. A gente sabe que com o diagnóstico de morte cerebral, são questão de horas para o coração também parar de bater. Sem o comando do cérebro, os outros órgãos com o passar do tempo também vão parando. Aqui dentro da Cidot, então a gente faz esse trabalho. Sempre que tem óbito, nós somos acionados. A gente faz a buscativa no hospital para ver se tem um que a gente fala que é um potencial doador, um paciente que pode evoluir para morte cefálica. A gente vai acompanha as famílias. A gente faz o trabalho também de chamar os pacientes para transplante. Minha mãe se chamava Marlene e ela era uma pessoa extremamente especial. Infelizmente nos deixou por uma fatalidade muito nova, em 50 anos. Minha mãe teve um AVC, ela estava na praia em janeiro, no início das férias. Todos voltaram para trabalhar e ela ficou sozinha. E no primeiro dia que ela ficou sozinha, ela teve um AVC. Ela foi ainda resgatada com vida após muitas horas, né? Meu pai ligou para ela para saber se ela estava bem à noite. Ela teve um AVC ao meio-dia e ela, por sorte, atendeu o celular. E meu pai percebeu que a voz dela estava estranha. E meu pai pegou e se deslocou até a praia e quando chegou lá ela já estava bem debilitada. Foi socorrida, foi transferida para Blumenau no hospital, ficou alguns dias na UTI, mas não resistiu. A tomada de decisão sempre foi dela, na verdade. A gente só colocou em prática uma coisa que ela sempre expôs pra gente. A família sempre soube, isso era uma coisa muito clara na nossa família, no nosso papo do dia a dia, assim. E eu acho até pouco provável que ela não seria, porque ela era uma pessoa muito disposta a ajudar. Então, quando falaram pra gente que ela teve morte cerebral declarada, já a captação de órgãos do hospital já nos procurou e já colocou essa posição pra gente. E a gente só teve que esperar mais um dia com ela em morte cerebral. A gente segurou um pouquinho ela em morte cerebral mais um dia antes de conseguirmos velar o corpo, porque a captação de órgãos estava ocupada numa outra captação, então a gente teve que esperar um dia a mais. Então esse foi o único imprevisto que teve. Mas como a gente sabia que era uma vontade dela, então a gente fez esse sofrimento um pouquinho a mais valer para a decisão dela. Eu digo todo dia, né? Que Deus abençoe. Penso muito na mãe, porque eu sei que o meu doador foi um jovem e sei disso, que ele é uma pessoa assim muito grande, porque o médico na hora falou, olha, é um fígado grande, é um rapaz de quase 2 metros de altura, então pode ser que não caiba para você. Então, todos os dias eu agradeço a mãe, porque eu tenho 3 filhos, tenho 3 netos, 2 deles eu consegui conhecer porque estou aqui,
receber esse órgão. Muitas pessoas falam, nossa, com essa idade assim, passar por um transplante, por uma cirurgia complicada. Aí eu fico pensando, né? Hoje, infelizmente, a saúde, a doença, ela não escolhe idade. Tanto pode ser numa criança recém-nascida, como uma criança, um adolescente, um jovem, né? Um idoso. Então, hoje eu sou a prova de que é muito sério esse negócio de transplante, assim, quando se fala em transplantes de órgão. Porque hoje a medicina está bem avançada, então muitas vezes para ser um doador, assim, a pessoa até está ali com morte cefálica. Hoje existem vários exames que assim comprovam que a pessoa realmente está, né, morta, não tem reversão, é um quadro irreversível. Eu acho assim que a gente, apesar, né, de estar morando no estado que mais tem doação, né, nós aqui que estamos do lado de cá, em busca, né, de doadores, a gente vê que ainda falta bastante consciência do povo. Eu acho que o que a gente podia deixar é se colocar no lugar do outro. Hoje a gente às vezes está na posição de ser um doador, e amanhã, se a gente precisar para um filho, para um irmão, né, a gente sempre não pode pensar só no presente, né? A gente está vivendo muito mais anos hoje em dia, né? Vai que amanhã para um pai ou uma pessoa que a gente ama, né? Será que a gente também não gostaria de receber? Então, quem tiver a oportunidade de doar, faça isso, né? Amanhã pode ser um familiar teu. Eu só falaria para a pessoa que tem esse sentimento, essa vontade dentro de si, que explane isso para a família, que deixe isso bem claro, porque às vezes esses papos um pouco fúnebres, às vezes são um pouco camuflados dentro do seio familiar. Tem pessoas, famílias que evitam esse assunto. Eu acho que isso é uma certeza que todos nós temos, que um dia a gente vai, a gente só não sabe o dia de amanhã, né? E eu gostaria, assim, de falar que isso fosse explanado, que isso fosse discutido, mesmo que não é os nossos planos, ninguém pensa que amanhã ou depois a gente vai, mas a gente vai. Que isso fosse colocado em prática no dia a dia, que todo mundo tivesse a certeza, como a nossa família, como eu tive, que minha mãe era uma doadora de órgãos. Que a pessoa não tenha dúvida e nem a família tenha dúvida na hora de assinar. Poxa, será que isso era uma vontade do meu familiar? Que isso seja uma coisa intrínseca e verdadeira da família, que todo mundo tenha certeza disso. Mas aquele paciente que está ali sendo cuidado, porque tem toda uma sistemática de preservação do corpo, tudo, né? Ela pode ainda salvar mais no mínimo 8 pessoas, sem contar a pele e ossos. Mas são 8 órgãos que ainda podem fazer outras pessoas sobreviverem. Eu não vejo a hora de fazer o meu transplante, porque seria uma nova vida, né? Sair daqui da máquina, é um sonho para mim. Toda a minha família está esperando também. A vontade de Deus a gente não sabe qual que é. Então eu só digo assim, que se puder fazer, por que não? Se puder salvar, por que não? Tem muita gente que precisa e eu acho que seria importante. E, doar órgãos é salvar vidas, né? Então essa é a mensagem que eu deixo, sabe? Não leve seus órgãos para os céus. Deixe que eles possam dar continuidade na vida de alguém aqui na Terra, né?